Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre a colonização portuguesa na América. Como sabemos, em 1500 Pedro Álvares Cabral chegou até as terras brasileiras e aqui Portugal quis apossar-se dessa terra. O principal objetivo de Portugal para essas terras era encontrar metais preciosos. Como não encontrou, nos anos de 1500 a 1537 foi retirado numa atividade extrativista o pau-brasil. O principal objetivo dos portugueses no Brasil era encontrar metais preciosos. Como não encontrou no litoral metais preciosos, utilizou-se aí da atividade extrativista do pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore aí muito boa na sua madeira e também para tingimento de roupa, já que ele possui aí uma coloração avermelhada muito forte. Para a extração do pau-brasil, os portugueses utilizaram a mão de obra indígena através, a princípio, de escambo, de troca. E os indígenas levavam aí a árvore do pau-brasil para os navios portugueses. Em troca, os portugueses davam bijuterias como espelho para os indígenas. Portugal, vendo que Holanda, Inglaterra e França estão de olhos nessas terras, decide colonizar através da plantação de cana-de-açúcar. Eles já tinham aí experiência com a plantação de cana-de-açúcar e decidem desenvolver essa atividade no Brasil. E essa atividade vai dar muito certo com o Nordeste brasileiro, que tem um clima quente, úmido e também com um solo massapê, um solo roxo muito bom, muito fértil para a plantação da cana-de-açúcar. Então o Nordeste aí vai ser o grande produtor de cana-de-açúcar para Portugal, fazendo do Brasil um dos maiores exportadores de cana-de-açúcar na época. E essa cana-de-açúcar era plantada nos que nós chamamos de plantation. Os plantations são produções de monocultura, ou seja, uma única plantação em larga escala, em grandes extensões de terra e voltada para a exportação, voltada para a venda para o comércio exterior. A mão de obra utilizada aí na plantação de cana-de-açúcar será escrava. A princípio será a mão de obra escrava indígena, dos nativos do local. Entretanto, diversos fatores vão dificultar aí a mão de obra escrava indígena. Um dos fatores é a facilidade de fuga. O indígena conhecia a sua região e, por conhecer sua região, fazia fugas muito rápidas e acabavam não sendo capturados pelos portugueses. Outra questão aí era as questões das doenças. As doenças dos europeus acabavam dizimando boa parte dos indígenas. Também teve a questão da Igreja Católica, que se opunha à escravidão indígena. Para a Igreja Católica, o indígena deveria aí estar sendo evangelizado, deveriam conhecer a cruz de Cristo, conhecer a Igreja Católica. Isso tudo faz com que Portugal mude a mão de obra escrava, vá até a África buscar o africano para trabalhar como escravo na plantação. O comércio de escravos será amplamente lucrativo, dará muito dinheiro aí para os traficantes de escravos. Na questão administrativa, Martim Afonso vai fundar a primeira vila do Brasil, chamada de São Vicente. Depois o rei português vai acabar dividindo o Brasil nas chamadas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram uma porção de terra entregada a um capitão e passava de pai para filho, por isso era hereditária, e cabia a esse capitão administrar o máximo essas capitanias hereditárias. Tirando Pernambuco e São Vicente, as capitanias hereditárias não farão sucesso, serão um fracasso total, fazendo com que o rei português instituísse os governadores gerais. O primeiro governador geral do Brasil se chamava Tomé de Souza. Essa foi a nossa aula de hoje. Valeu!